Boa tarde a todos, eu sou a Lourdinha da Associação Espírita Lauro Machado e vamos para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Eu convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser frutificado, que fique à vontade, e também uma garrafinha de água para poder fazer a higienização no lar, que também fique à vontade, pois hoje é a última quinta-feira do mês, né? E eu também convido a elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor da casa, Lauro Machado, ao nosso mentor individual e a toda a espiritualidade amiga e benfeitora e ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, para que ele nos autorize e auxilie para que a gente possa fazer mais esse plantão. E, como vocês sabem, a gente sempre faz uma mensagem, né, de preparação do ambiente, onde a gente faz uma reflexão e a gente está estudando de forma sequenciada o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico e ditado pelo Emmanuel. E hoje a nossa lição, então, é a lição de número 100. Então, vamos ver o que essa lição nos ensina. Então, está escrito assim: Queixumes, irmãos, não vos queixeis um dos outros, para que não sejais reprovados. Está no Evangelho de Tiago, no capítulo 5, no versículo 9. E continua dizendo assim: cada vez que os nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Observa assim a ti mesmo e deixa que a consciência te vigie a palavra. Se viste uma pessoa em falta contra outra, não lhe exageres a culpa, recordando quantas vezes terás faltado igualmente para com o próximo. E, assim como agradeceste a quantos te desculparam os senões da conduta, confiando em que te melhorarias com o tempo, ampara também o irmão caído em erro através de teu otimismo fraternal para que se levante e te bendiga. Se um companheiro te ofendeu, não te confies a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que terás igualmente feridos semelhantes. E assim, como te resguardaste diante de todos os que te esqueceram os golpes, na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude, auxilia também o amigo que se fez instrumento de tua dor, através do ouvido de todo mal. Esse ouvido que ele fala não é ouvido de escutar, é ouvido de esquecer, né? Ouvidar, então esqueça, né? Então ele fala que o amigo que se fez instrumento da tua dor através do ouvido de todo mal, a fim de que ele se restaure e te abençoe a grandeza do Espírito. E em toda conversação, na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo, submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores no lugar dele. E em todas as circunstâncias, não nos esqueçamos de que em nos queixando de alguém, estaremos intimando automaticamente a nós mesmos, a viver em nível mais alto e a fazer coisa melhor. Olha que interessante. Então aqui está falando de queixume. Então ele fala que a gente não deve se queixar uns dos outros, né? Para que a gente não seja reprovado. Porque a gente sabe, a doutrina espírita explica muito bem que esse mundo é um mundo de prova e expiação. Então a gente vai passar por tribulação, a gente vai passar por provas, né? Vamos dizer assim, né? Então a gente não tem que se queixar dos outros, porque senão a gente não vai ser aprovado, né? E ela explica aqui muito bem para que a gente possa refletir, né, que quando a gente, né, cede os nossos lábios no impulso de queixa contra quem quer que seja, a gente está julgando a nossa própria vida,
né? Então, a gente tem que entender isso, né? E antes da gente se queixar de alguém, a gente deve fazer aquela observação e o que o Santo Agostinho falou para nós no final do dia. Vamos passar em revista os nossos atos. Será que a gente não esqueceu de cumprir alguma coisa? Será que a gente não maltratou alguém? Né? Será que a gente fez alguma coisa que a gente deve parar e pedir perdão? Né? Será que a gente deixou alguma coisa para trás que o outro vai, né? Para a gente, então, não se queixe. Examine primeiro você, o seu íntimo. Será que se no lugar dele você não faria a mesma coisa, ou pior até? Então, as queixas não é de bom tom, porque a queixa, quando você queixa do outro, é como a gente fala ultimamente, né? Às vezes, o que você está reclamando no outro é que está em você, não é? Você não tem paciência, não tem, né? Então, ele fala aqui, na lição, né, que se a gente vê uma pessoa em falta, né, a gente vamos tentar auxiliar e não aumentar essa culpa, vamos dizer assim. Não vamos exagerar essa culpa dele. É como a doutrina espírita nos explica. A gente é imperfeito ainda, né? A gente vai errar, mas errou. Vamos pedir perdão a Deus e vamos continuar. Esquecer, se perdoar, porque dependendo da falta que você às vezes imputa a você mesmo, né? Impõe em você mesmo, você não consegue mais ver o que está na sua frente. E aí é onde que acaba sucumbindo, né? Então, nós estamos aqui na Terra para nos aprimorar e aprender. Mas nós somos falhos, né? Nós, todos, né, de acordo com a doutrina espírita, todos somos aprendizes, independentemente do nível intelectual. Nós estamos aqui para aprender, principalmente em se tratando de religiosidade. Entender a vida espiritual, entender, né, por que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, para onde a gente vai e da onde nós viemos. Né? Embora nós estamos já no século XXI, era da digitalização, ainda temos muita gente que não acredita na espiritualidade. Acha que a morte é o fim de tudo. E hoje a gente sabe que não é. A morte só é a passagem para outra vida, que é a verdadeira vida no plano espiritual. Então aqui a lição nos fala, né? Se alguém nos ofendeu, né, não vai fazer a mesma coisa. Perdoe e procure, né, auxiliar no que for possível. Porque Jesus pediu também para a gente amar os inimigos. Mas a gente precisa interpretar direito, porque hoje em dia também há muitas interpretações errôneas. Quando Jesus diz para você amar o seu inimigo, não é que você tem que adorar e for colocar dentro da sua casa, não é isso. Quando ele pede para que você ame o seu inimigo, porque amar quem a gente ama é fácil. Agora, amar aquela pessoa que nos odeia, que nos quer mal, né, aí é difícil. Mas quando ele disse isso, é que ele sabe que todos nós ainda não compreendemos os ensinamentos dele. E tem gente ainda que nem quer saber. Tem gente que ainda acha que Deus é punitivo, né? Então, né, quando ele fala para que a gente ame nossos inimigos, ele simplesmente pede para que você não, né, retruque o que ele te fez, o seu inimigo. Que você simplesmente ore por ele. Não é? Se der para conviver, tudo bem. Se não der, não tem problema. Mas só o fato de você não retribuir na mesma moeda que ele fez para você, isso já é um primeiro passo. Né? E se você orar por ele, para que ele entenda o que ele está fazendo em relação a você, para que ele entenda que ele precisa melhorar, aí sim você vai estar amando o seu inimigo. Não é simplesmente falar eu te amo e colocar para dentro da sua casa. Não é, porque você sabe, né? Que seu inimigo, a primeira oportunidade ele vai fazer alguma coisa para você. Mas quando Jesus fala amai os seus inimigos, é para que você não retruque a ofensa. Como fala aqui na lição. Se o companheiro te ofendeu, não desconfie em reações descabidas, não. Reflete a situação ali, a ocasião que está acontecendo aqui. Né? Reflete, vê se
você também não está ferido porque houve aquela situação, e perdoa. Né? Perdoa e não faça nada. Né? Que ele fala aqui, né? E se você conseguiu refletir assim, nessa situação, nessa ocasião que ele fala aqui, que igualmente ambos se feriram, então esqueça esses golpes, né? E considere a própria atitude para auxiliar, para que ele também veja que isso daí foi um mau passo e que vocês podem sim esquecer esse mal, né? E restaurar a harmonia e a bênção, né? Então, é isso que ele pede, por isso que ele fala que não se queixe, porque quando você queixa dos outros, você está se reprovando e é uma coisa que você está se vendo ali, né? Como a gente fala, quando a gente reclama dos outros em alguma situação, é que também aquilo lá tem um pouquinho em você, não é? E em toda, como ele fala aqui, em toda conversação, né, a gente tem que examinar o nosso íntimo. Será que naquela situação eu não faria igual o que ele fez ou pior? Então a gente tem que entender isso, né? Em todas as circunstâncias, a gente tem que entender que a gente nunca deve esquecer, né, que se a gente está queixando de alguém, a gente está intimando a nós mesmos, né, para que a gente possa fazer melhor. Então pense nisso. Quando você queixa de alguém, você está se intimando para que você, né, possa viver num nível melhor, fazer as coisas melhor, porque você também está ali no mesmo, vamos dizer assim, fazendo as mesmas coisas. Porque tudo que a gente costuma falar assim, tudo que a gente reclama do outro, é que ainda a gente tem um pouquinho, a gente ainda está fazendo um pouquinho. Então não se queixe, porque a queixa, né, é você se reprovar. É isso que eu entendi da lição. E agora vamos então à prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos viver nas pontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. O poder, a bondade, a beleza, a perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Nessa mesma sintonia, vamos então à fluidificação das águas. Então vamos pedindo à equipe de fluidificação das águas que, com o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas d'água, dos hospitais, das residências, dos orfanatos, dos asilos, das creches, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter a oportunidade de se melhorar. E hoje, em especial, peço também para essas garrafinhas, para que eles possam colocar o lenitivo necessário para a limpeza do nosso lar, tirando toda a placa, miasma, forma de pensamento negativo e levando para as colônias de tratamento, para que a gente possa ver a nossa casa limpa em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nesta mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados e para todos da minha listinha,
Que Deus possa auxiliar a todos para que eles fortaleçam na fé, no amor, na caridade e auxiliem no seu próprio tratamento. Pedindo também para o caderno dos desencarnados, para que a espiritualidade amiga acolha todos que estão voltando para a pátria espiritual, para que possam ter um despertar tranquilo e sereno e aceite essa nova situação. Para também a higienização no lar, para todos os nomes que estão no caderno dos dependentes químicos e também para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais. E para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo, onde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja na rua. Estamos recebendo esse silêncio com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos a encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão. Eu agradeço a todos que estiveram comigo e aqueles que virão mais tarde. O nosso muito obrigado. E já deixo o convite para que na próxima quinta-feira estejamos todo mundo juntos. Desejo, então, a todos um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos. E espero todos na próxima quinta-feira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.